pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, seja bem-vindo ao nosso canal. A gente fala sobre saúde, sobre comportamento, sobre sexualidade, sobre hormônios, sobre saúde intestinal, principalmente relacionada com os micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. E hoje a gente vai falar um pouco sobre verminose. Qual o exame que a gente pode usar para identificar se eu tenho ou não verminose? Então, toda vez que a gente fala em qualquer doença, a gente precisa buscar um diagnóstico. O diagnóstico é importante. Infelizmente, às vezes, realizar exames de fezes, o parasitológico de fezes, não é suficiente para fazer o diagnóstico. E às vezes também não pega todos os vermes. E até mesmo o tratamento medicamentoso para os vermes não é eficiente. Às vezes um tratamento natural com um conjunto de substâncias ativas naturais, por exemplo, guaçatonga, berberes, sangue de dragão, mulateiro da várzea, cravo, canela, etc, que eu falo sempre com vocês aqui, é o melhor do que você usar um remédio, por exemplo, o Anita. Então teve um trabalho muito interessante que foi feito em Camumu, que é uma cidade na Bahia, que é a cidade onde era o Quilombo dos Palmares. Esse estudo ele mostrou que metade das pessoas de Camumu tinham verminose, mais da metade, que é parecido com o que a ONU fala. 50% das pessoas estão parasitadas por vermes, ou seja, são organismos multicelulares que vivem, às vezes ficam como comensais, ou seja, eles não causam doença, mas às vezes eles atuam como parasita. Então o que o parasita faz? Ele se beneficia e em troca ele causa um mal para o sistema, para o organismo que ele está parasitando. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? A gente pode fazer o diagnóstico de certeza através do isolamento do próprio verme ou dos seus ovinhos nas fezes, que é o parasitológico de fezes. Só que o parasitológico de fezes ele não é um exame muito sensível. O que é isso? Ele não é capaz de diagnosticar com certeza. Se deu positivo, então ele tem uma boa especificidade, mas ele não é sensível. Se der negativo, não quer dizer que você não tenha o verme. E uma forma da gente suspeitar disso é olhar para o eosinófilo no sangue. Então, eosinófilo ou granulócito eosinofílico é uma célula de defesa responsável por combater vermes e também por reações alérgicas. Então, se eu tenho um aumento de eosinófilo no sangue, mais do que 500, eu tenho uma eosinofilia leve. Se eu tenho mais do que 1000, eu tenho uma eosinofilia moderada. E se eu tenho mais de 1500, eu tenho uma eosinofilia grave. Então, se eu tenho um paciente, principalmente criança, que tem vários sintomas gastrointestinais e aumento de eosinófilo, eu já começo a pensar se eu não vou entrar com antiparasitário de forma natural. Então, à medida que a gente for conversando, e tem outros, por exemplo, eu tenho um vídeo falando de várias ervas que a gente pode usar como parasitários, esse ano a gente vai falar muito sobre intestino e muito sobre hormônios. Então, depois eu vou compartilhar com vocês, tá, em outros vídeos, é claro, porque esse é um vídeo falando do eosinófilo, como fazer um tratamento natural para erradicar os vermes. Então hoje eu quero que vocês aprendam o seguinte, olhar para o eosinófilo. Então vocês vão lá, vai ter lá escrito leucograma. Aí tem um número absoluto lá, por exemplo, 5.600. Aí vai ter segmentado, bastão, monócito e eosinófilo. Esses são os que devem aparecer. Então, se eu tenho o número absoluto maior do que 500, eu tenho uma eosinofilia. Esse paciente vale a pena você fazer vários exames de fezes, pelo menos 3 com intervalos de 3 dias de diferença, ou se tiver muitos sintomas, já entrar com tratamento antiparasitário. Por quê? Porque infelizmente
no mundo urbano existe um risco tão grande quanto no mundo rural de pegar verminose. Por exemplo, corrimão, celular, comida aquilo, onde a salada não é lavada porque tem muita salada, né? Não é lavado de uma forma eficiente, não são todos os restaurantes, mas é lógico que alguns não lavam. Então, você tem também o risco de contrair esse tipo de parasita no mundo urbano, nas cidades. Então, fique de olho. Se você tem sintomas gastrointestinais frequentes, associado a outros sintomas, por exemplo, tosse, porque muitos desses vermes, eles dão uma volta no seu corpo, eles estão no intestino, mas eles passam pelo fígado, vão pelo pulmão, sobe, vai até quase a sua boca, vai lá na traqueia, sai pela traqueia e volta de novo para o intestino, passa pelo estômago, passa pelo delgado, vai lá no colo. Então esses vermes ele têm uma circulação enterohepática pulmonar. Eles fazem um ciclo de vida, inclusive, tá? E no intestino é que eles se reproduzem. Então, tosse, falta de ar, pigarro, sensação na garganta, coceira, tudo isso pode ser sintoma de verme. E se você tem o eosinófilo alto, principalmente se você tem o eosinófilo alto e não é alérgico, provavelmente você tem uma infecção por um parasita. Esse estudo de Camumu, ele mostrou que as pessoas estavam parasitadas por mais de 2 vermes. O mais comum lá foi a tricuríase e a ascaridíase, que é o Ascaris lumbricoides, a lombriga. São 2 vermes bem agressivos que fazem essa passagem pelo pulmão. Então, a ideia toda é o quê? Você olhar para o eosinófilo e se você tem sintomas gastrointestinais e além disso você não tem alergia, provavelmente você tem parasitas aí utilizando os seus nutrientes, utilizando a sua energia para sobreviver, para se reproduzir e para contaminar o mundo à sua volta. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.